Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um tempo de estudo na Palavra de Deus, de estudo, de meditação, daquilo que Deus tem nos falado através da sua palavra, através de Jesus Cristo, do seu Evangelho. Vamos orar. Pai querido, louvado e engrandecido seja para sempre o teu nome. Nós nos colocamos nas tuas mãos neste momento e te pedimos que o teu Espírito Santo venha nos conduzir em triunfo através desse estudo. Fale ao nosso coração e nos ajude, Senhor, para que possamos ouvir, gravar, entender e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós oramos e clamamos a Ti, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra com o título de Pensar concordemente no Senhor. A nossa leitura a princípio vai ser em Filipenses, capítulo 4, dos versículos de número 1 a 2. Versículos 1 e 2, apenas esses dois versículos no princípio, não é? Aqui no princípio desse capítulo. Capítulo 4 de Filipenses, do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, versículos 1 e 2. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Olha como que ele está falando aqui. Permaneçam firmes como vocês estão. Mas aí ele chama a atenção de duas irmãs que estavam tendo uma dificuldade de entendimento. Aí ele fala aqui no versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Olha aqui, vamos ver, por que isso? Eu quero falar hoje sobre pensar concordemente, né? Paulo estava preso por estar pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era perseguidor da igreja, não é? Como está escrito, vocês podem ler depois em Atos capítulo 9, versículo 2, e Atos capítulo 24, de 13 a 16, que fala sobre aqueles que são os do caminho, aqueles que seguiam o caminho, porque Jesus Cristo havia dito, não é? Lá em João 14, 6, ele fala, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aqueles que seguiam Jesus, eles eram conhecidos como os do caminho. E o apóstolo Paulo, quando ele era judeu, não é? Quando ele era fariseu, ele exercia de uma forma autoritária a sua posição como judeu, ele passou a perseguir os do caminho, aqueles que seguiam a Jesus. Mandava prender e até matar, se fosse o caso, né? E agora ele está sendo perseguido, porque como antes ele era líder, né, do judaísmo, e agora ele está caminhando como aqueles do caminho, né? Como conhecedor da lei do judaísmo e agora do caminho, que é Jesus, o Evangelho, o apóstolo Paulo passa a pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E por esse motivo agora ele estava preso, porque ele foi acusado de ser um perturbador do meio do povo de Israel, porque agora ele começa a pregar com autoridade, como ele pregava sobre o judaísmo, mas agora pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele escreve cartas para todos os crentes, os santos, né? Santo significa separados para Deus, ensinando, admoestando, exortando sobre como lidar com os outros, como conviver, como agir como servos de Deus em Cristo Jesus, né? E como fazer a diferença como servos de Deus. Nós não somos iguais, todos nós somos diferentes, todas as pessoas são diferentes, mesmo seguindo a Deus, servindo ao Senhor Jesus Cristo, cada um de nós é diferente, nós todos somos diferentes, somos pessoas distintas, não é? E muitas vezes temos ideias, métodos e interpretações diferentes. Eu sempre falo que os métodos podem ser diferentes, mas os princípios permanecem os mesmos, né? Mas em Cristo Jesus, isso não nos impede nem nos atrapalha de caminhar juntos, trabalhar, produzir e seguirmos
juntos o caminho do Senhor. Antes, por causa da sua formação, do seu conhecimento, né? Estou me referindo ao apóstolo Paulo, né? E por causa do seu trabalho, Paulo agia totalmente diferente, muito responsável quanto ao judaísmo, quanto à lei, quanto à Torá, quanto a Tanakh, todo o Antigo Testamento, o livro dos profetas, não é? E ele era severo em relação a tudo e a todos. E ele não aceitava que outros ensinamentos foram passados para o povo e que ninguém fosse tentar converter os judeus para outras religiões ou outras formas de pensar. Não é? Como Jesus veio e agora os discípulos estavam pregando e ensinando, ele começa a perseguir os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora ele é um dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, como conhecedor do Evangelho, ele ensina a palavra, ele ensina o Evangelho, a boa nova, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, recebeu a salvação, a revelação do Emanuel, o Deus conosco, o nosso Salvador Jesus Cristo. A partir desse momento, não é, que ele recebeu Jesus, ele recebeu o Verbo vivo, a palavra, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, as boas novas. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, olha aqui, como que ele começa a agir agora de forma diferente. Não mais com autoridade, nem mandando prender, nem criando confusão. Mas em 1 Coríntios, capítulo 9, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, do versículo 19 a 23, ele fala assim, olha aqui, preste atenção nisso aqui, como que agora a vida dele muda e como que ele começa a agir, a se comportar. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 19 até ao versículo de número 23, e depois o versículo 27. Fala assim, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Olha como que ele mudou agora a forma dele de agir. Ele era autoritário, ele mandava, ele tinha autoridade. Agora ele fala, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Versículo 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, agora que ele está em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Vocês estão vendo que ele foi trabalhando de melhor forma possível, ele foi sendo maleável para ganhar, e não duro, endurecido, de um coração arrogante. Não, isso tudo acabou na vida dele. Versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Eu faço tudo por causa do Evangelho. Por isso que ele fala com Síntique e Evódia. Eu rogo a vocês que pensem concordemente no Senhor. Porque está uma fiura essa atitude de vocês duas. Essa resistência uma com a outra. Dando um péssimo testemunho. Como a gente vê todos os dias, em todos os lugares, em todas as igrejas. Pessoas que são inconvenientes e que elas não se dobram, elas não trabalham para o bem do Evangelho, elas trabalham para o bem delas mesmas. Vocês estão entendendo? Elas não se encurvam,
não é? E ele fala, eu fiz-me de escravos para ganhar a todos, sendo eu livre. E no versículo 27, ele fala assim, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a muitos outros, não venha eu a ser desqualificado. Muitas pessoas pregam o evangelho, mas elas mesmas não são qualificadas. Porque elas são arrogantes, elas são duras, elas não se curvam, elas não abrem mão, elas não se quebrantam, elas mantêm uma postura muito dura. Vocês estão entendendo isso? Não é? Por isso que o apóstolo Paulo falou com Síntique e Evódia. Eu rogo a vocês duas que andem concordemente no Senhor. Está muito feia essa atitude de vocês duas. Vocês estão entendendo, meus amados, não é? E lá, na carta mesmo aos Filipenses, no capítulo 4, ele fala assim, olha aqui, Filipenses capítulo 4, agora nos versículos de 11 a 13, ele fala assim, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi, olha o que ele fala, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está falando e ensinando. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então nós precisamos aprender isso também. Versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí ele conclui dizendo no 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então ele está dizendo para Síntique e Evódia, vocês podem mudar, vocês conseguem sim fazer isso no Senhor. Porque tudo podemos quando nós estamos em Cristo, não é? Nós precisamos aprender a viver melhor, aprender a conviver com as pessoas de um modo melhor e não ficarmos resistindo por causa da nossa forma de pensar. Nós precisamos aprender a andar e pensar concordemente no Senhor, não é? O apóstolo Paulo, ele aprendeu com Jesus a ensinar vivendo, dando exemplo através da sua própria vida, comportamento, atitude, reações, tratamento e relacionamento. O Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, então o Evangelho, que é Jesus, nos ensina a separar as questões pessoais de conceitos sem misturar sentimentos, emoções desnecessárias, quando entendemos e abraçamos o amor a Deus e o amor ao próximo, que é a mutualidade. Vocês estão entendendo? Quando nós entendemos o Evangelho e entendemos que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós começamos a andar e pensar concordemente. E não cheios de eu penso assim, eu acho assim, eu não concordo com isso. Vocês estão entendendo? Se for assim, eu não quero, não vou participar, não vou. Eu rogo a vocês que andem concordemente no Senhor, não é? Porque isso faz toda a diferença. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, Jesus fala assim, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se amardes uns aos outros. E se nós amamos, nós respeitamos. Se respeitamos, nós suportamos. E se amamos, nós nos quebrantamos. Nós somos mais maleáveis, nós não somos de dura cerviz, mas nós somos de corações quebrantados, com o coração quebrantado, né? Amor gera compaixão, que gera perdão, que gera compreensão, que gera reconciliação, unidade, parceria, mutualidade, concordância. Eu já falei para vocês que amor gera serviço, serviço gera compromisso
E compromisso gera sacrifício. Nós nos sacrificamos por amor. Qualquer sacrifício feito com amor, ele é feito de forma prazerosa. O amor fica acima do sacrifício. O prazer fica acima do sacrifício, não é? O amor quebra barreira, preconceito, diferenças, birras, pirraças, implicâncias, orgulho, altivez. O amor quebra vaidade, tudo o que nos separa e nos divide. O amor quebra. Porque o amor nos une. Vocês estão entendendo, meus amados? Por isso que no Senhor nós precisamos todos nós pensar concordemente, não é? Os ensinos de Jesus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, só não faz sentido para aquelas pessoas que não amam a Deus e nem o conhecem. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, isso que nós estamos falando, só não faz sentido para quem não conhece a Deus e não ama a Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, Jesus fala assim: se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. No capítulo 15, versículo 14 do Evangelho de João, ele fala assim: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47, ele fala: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, muitos não são de Deus, porque vocês não me dão ouvido. Porque aquele que não ama a Deus, esse que não ouve a palavra de Deus, esse não é de Deus. Vocês estão entendendo? Então, quando nós conhecemos a Deus e amamos a Deus, nós entendemos qual é o propósito dele na concordância, no pensar concordemente, não é? A pessoa que não conhece a Deus, que é uma pessoa natural, que não é espiritual, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, está escrito: ora, o homem natural, que não é espiritual, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. E para ele é loucura. E ele não pode entendê-las, porque as coisas de Deus espirituais se discernem espiritualmente. Então, somente uma pessoa fora do Espírito que não aceita, que não entende. Os ensinos de Jesus só fazem sentido para aqueles que amam a Deus, conhecem a Jesus e se entregaram para Jesus. Fora disso, não. Não é? Então, olha aqui uma coisa. 1 Coríntios, capítulo 1, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, do versículo 18 a 25, está escrito assim. Vamos ver aqui rapidinho. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Outro dia eu ouvi a pessoa falando Coríntias, não. Coríntios, lá de Corinto, não é? Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, do versículo 18 a 25, fala assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Preste atenção nisso. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde estão os sábios? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tantos judeus porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vocês estão entendendo? Então, os ensinamentos de Jesus Cristo só fazem sentido
para aquelas pessoas que amam a Deus, que se entregaram nas mãos de Deus. Para quem não se entregou, não faz sentido nenhum. Nenhum, não é? O amor de Deus em nós e a aplicação do Evangelho de Jesus Cristo em nós, primeiro, nos faz ter comunhão uns com os outros, não é? Com aqueles que amam a Deus e temem a Deus. O amor de Deus em nós nos faz entrar em acordo com aqueles que têm um método, um modo, uma forma diferente. Então nós passamos a pensar concordemente. Eu posso fazer diferente, mas eu entro num acordo. Eu vou pensar concordemente porque eu estou fazendo para o Evangelho e não para mim. Não é? E o amor de Deus em nós, além de tudo isso, nos leva a interceder por todo aquele que ainda não aceitou e que é do contra. Então nós temos uma posição totalmente diferente. Por isso que não faz sentido o Evangelho para quem não conhece a Deus, não ama a Deus. Porque as pessoas não se colocam numa posição de amor, de misericórdia, de compaixão, de perdão, de reconciliação. Rogo-vos que pensem concordemente no Senhor, não é? Quando estamos em Cristo Jesus, a nossa postura é diferente, não é? A nossa atitude faz toda a diferença, porque em Cristo Jesus nós somos novas criaturas, como o apóstolo Paulo se tornou uma nova criatura. Não é? Lá em 2 Coríntios 5,17 fala: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então eu gostaria de voltar lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, e gostaria de reler esses versículos 1 e 2. E vamos prestar atenção nisso. Primeiro, capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 1 e 2. No versículo 1 ele fala assim: portanto, meus amados irmãos e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Olha, ele fala uma coisa para a congregação, para os irmãos. Mas agora ele chama a atenção de duas pessoas. Não é de todo mundo, não. De duas pessoas, dois irmãozinhos, duas irmãs simpáticas no meio dos filipenses. Ele fala assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique. Ele não está falando assim, eu quero pedir, por favor, não. Eu estou rogando a vocês duas, pensem concordemente no Senhor. No versículo 1, ele usa a expressão meus irmãos, meus amados, permanecei do modo como vocês estão. Vocês estão indo muito bem. Mas no versículo 2, ele já fala de forma diferente para duas irmãs. Duas pessoas. Sempre tem uma Sintique e uma Evódia no nosso meio. Uma Evódia no nosso meio, né? Ele exorta as duas irmãs simpáticas para que pensem, parem de pensar diferente e comecem a pensar da mesma forma. Pensem concordemente no Senhor. Você já ouviu quando uma pessoa fala assim: mas a minha visão é diferente? Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós estamos servindo a um Deus, a visão é uma só. Não existe visão diferente. Existem ministérios diferentes, métodos diferentes, mas a visão é uma só. Uma só. Porque visão mais outra visão vira divisão. Vocês estão entendendo? E existem milhares de crentes no mundo inteiro espalhado,
criando divisão, porque um fala, mas a minha visão é assim, a outra, mas a minha visão é daquela forma. A visão é uma só, é de andarmos concordemente no Senhor, conforme os princípios da palavra de Deus. Não é visão, mas visão vira divisão. A visão precisa ser uma. Os métodos podem ser diferentes, mas a visão uma, porque os princípios são um só, são os mesmos, né? Pergunto, tem como seguir o mesmo princípio estando dividido? Absolutamente não. Você já viu quantas divisões das igrejas? Quantas igrejas se dividem? E quantas igrejas, uma igreja está dividida, subdividida em 300 pedaços? Porque tem 40 visões diferentes. E cada um fica puxando para o seu lado. E aí começam a formar as panelinhas, não é? Então, tem como seguir o mesmo princípio estando dividido? Absolutamente não. O que nos divide não é o princípio. O que nos divide é a opinião pessoal, minha, e não nossa, geral, baseada num só propósito. Lá em Marcos capítulo 3, de 20 a 30, Jesus fala assim que, como que um demônio vai lutar contra outro demônio? Porque um reino dividido não subsistirá, nem reino, nem cidade, nem casa. Vocês estão entendendo? Então não tem como dividir. Não tem como viver dividido. Não tem como uma pessoa falar, estamos servindo ao Senhor nesse mesmo lugar, mas somos divididos. Não. Aí tem algo errado. Vocês estão entendendo? Não é? Então, quando toda pessoa de gênio e temperamento difícil, essa pessoa não cede. Essa pessoa não se encurva. Essa pessoa não se quebranta. Ela não abre mão nunca, ela não é maleável, não é? Ela não cede, ela só aceita se for do jeito dela, do modo dela e pronto, acabou. Só se for do jeito que ela gosta e do jeito que ela entende. Ela não consegue pensar concordemente. Não aceito. E se você insistir, sabe o que acontece? Ela fala, então estou entregando o meu cargo. Você conhece gente assim? Eu conheço um monte. E não paro de conhecer. Não, então estou abrindo mão do meu cargo. Sabe por quê? Porque ela não consegue andar concordemente. Ela só vive do jeito que ela acha que deve ser. E mais nada. Se não for do jeito dela, ela sai até da igreja. Sai do ministério, sai da igreja, ou então fica num canto observando. Deixa eu ver o que vai dar. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E você deve estar lembrando de um monte de gente assim. Talvez você seja uma dessas pessoas. Porque eu conheço. Não é? Eu tenho apenas 50 anos de vida cristã. Então eu acho que eu tenho uma experiência grande vendo isso tudo. Em todas as igrejas por onde eu já passei. Todos os lugares por onde eu já passei. Sabe? Não é? Essa pessoa que não anda concordemente, não é? Ela tenta ficar justificando a sua forma. Não, porque eu penso assim, você não concorda comigo? Você não concorda comigo? Você não concorda comigo? Vem cá, fulano, vem cá. Ela precisa ter adeptos e pessoas que apoiem a sua posição de divisão e de não concordância, não é? Isso não agrada a Deus. Isso agrada ao ego, à vaidade. Agrada ao diabo, ao maligno. Agrada a toda pessoa que é desobediente, né? Então, o apóstolo Paulo, ele fala e dá esse conselho sério para Evódia e Sintique. E ele fala assim, eu rogo a Evódia e rogo a Sintique, andem, pensem concordemente. Ele não fala assim, eu estou pedindo, não, por favor, não. Ele fala assim, eu estou rogando. Rogar significa eu imploro, eu suplico, eu
clamo a vocês duas, Evódia e Sintique, irmãs queridas, simpáticas, que pensem concordemente. Se não conseguem pensar igual, se vocês não conseguem pensar igual, pelo menos entrem num acordo. Mas parem com essa confusão. Vocês já viram que tem pessoas que amam confusão. Sabe quem gosta de confusão? O diabo. E essas pessoas são um prato cheio nas mãos do diabo. São presas fáceis para o maligno, para ser usada pelo maligno, sabe? Se não conseguem pensar igual, pelo menos entrem num acordo concordemente, porque vocês são crentes, servas do Senhor, servos de Deus, e precisam dar um bom testemunho, sendo exemplos para todos. Rogo que pensem concordemente no Senhor. Vocês não estão fazendo nada para vocês, não? Nem para denominação, nem para instituição, nem para pastor, nem para ninguém, não. É para o Senhor. Vocês estão entendendo, amados? Porque algumas pessoas só conseguem fazer isso só se for realmente no Senhor. Fora do Senhor, não conseguem mesmo. Filipenses capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo fala assim: eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Nós precisamos aprender a viver bem em toda e qualquer situação. Sabe de uma coisa que eu já percebi que algumas pessoas pararam até de assistir e de ouvir os estudos? Porque elas não suportam, porque elas não conseguem andar concordemente. Elas não conseguem. Aí elas ficam assistindo outros 1000 estudos para tentar impedir que elas assistam isso que eu estou falando agora. Porque elas não conseguem andar concordemente. Agora elas vão tratar com Deus. Sou eu que trato com elas, não é Deus. Deus que vai tratar com elas. E a vaidade dessas pessoas vai levá-las aonde elas estão buscando, ao que elas estão para onde vai levá-las para aquilo que elas estão buscando através das suas atitudes. Vocês estão entendendo? É isso mesmo. E não adianta ficar com raiva e pode ir contar mesmo, falar. Vocês estão entendendo, meus amados? Que coisa mais ridícula, não é mesmo? Evódia e Sintique, rogo a vocês que pensem concordemente no Senhor. Porque isso é muito feio. Não agrada a Deus, agrada ao diabo. O apóstolo Paulo fala assim: eu aprendi. Nós precisamos aprender, como o apóstolo Paulo aprendeu. E lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala: eu passei por lutas, por privações, então nele eu posso todas as coisas. Não é? Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23, ele fala assim, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23, ele fala assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Você que tem uma atitude de Evódia ou de Sintique, você está contribuindo com o quê? A sua postura é para ajudar a quem e para fazer o quê? É a favor do Evangelho ou é contra o Evangelho? Não, porque eu sou servo de Deus. Nessa atitude você é servo de você mesmo. E indiretamente do maligno, não de Deus. Porque o servo de Deus pensa concordemente no Senhor. Isso é muito sério, meus irmãos, não é? E o apóstolo Paulo fala aqui, 1 Coríntios 9, 23, tudo faço por causa do Evangelho. Não é por causa da BMC, não é por causa de tal igreja, não é por causa do Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O Evangelho.
E o evangelho é a palavra, e a palavra é o verbo, e o verbo é Jesus, para sermos cooperadores com o próprio Senhor Jesus, que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, não é? Não com o fim de agradar a nós mesmos, mas o evangelho. Pensem, vamos pensar concordemente no Senhor. A falta de concordância acontece porque um grande número de pessoas, por causa da sua falta de vida cristã real, verdadeira, de fidelidade para com Deus, confundem evangelho, que é o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, confundem evangelho com evangélicos de diferentes denominações, diferentes doutrinas e pensamentos. Nós não seguimos evangélicos, nem doutrinas de evangélicos, de denominações, seja ela qual for. Nós seguimos o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um segue o que quiser. A minha vida é minha, eu sigo o que eu quiser. A sua é sua, você segue o que você quiser. Mas cada um de nós vai prestar conta de tudo aquilo que nós decidimos seguir. Não é? Muitos confundem evangelho com evangélico. E confundem também com as diferentes religiões, com as suas diferentes doutrinas, cultos, etc. Evangelho não é religião, nem denominação, nem filosofia, como a filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea, baseada na lógica, na razão, nos conceitos. Evangelho não é nada disso, não é? O evangelho está firmado e concentrado no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, porque o evangelho é o conjunto de ensinamentos de Jesus, porque é o próprio Senhor Jesus Cristo que nos dá um estilo de vida que é Ele mesmo. Não são doutrinas de denominações, não. Porque na minha igreja, na minha denominação, faz assim. Porque na outra denominação, não. Nós seguimos o evangelho. Nós não confundimos evangelho com evangélico, nem com denominações, nem muito menos com religião e filosofia. Vocês estão entendendo? O evangelho está firmado e concentrado no amor a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, nossa alma, entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Pensar concordemente é entrar num acordo, numa harmonia de trabalho, sem confusão, sem partidarismo, sem fofoca, conversa fiada por detrás, sabe? Sem polêmicas, sem disputas, sem debates desnecessários. Tem gente que ama um debate e isso é ridículo, não é? Sem intrigas, sem discórdias por questões ridículas. Olha 2 Timóteo, capítulo 2, vamos ver. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 22 a 26, mas eu quero ler o 23. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23, fala assim: e repele, rejeite as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Para de ficar com intrigas, fica insistindo num assunto que só vai dar confusão, que não vai edificar, que só vai criar divisão. Rejeite esse tipo de coisa. Mas não, tem um bando de crente que ama. Quanto mais confusão, mais lenha ele bota no fogo. Sabe por quê? Porque ele não sabe rejeitar, ele quer atrair essas coisas porque ele é de confusão, ele não é de paz, ele não é pacificador. Vocês estão entendendo? Lá em Tito, não é? Tito, na carta de Tito, capítulo 3, versículos 9 a 11, está escrito assim:
Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Estão entendendo, amados? Evita o homem faccioso que fica só arrumando confusão, divisão, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por isso mesma está condenada. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Meus amados, é triste a quantidade de gente ridícula no meio do povo de Deus, que não conhece o Evangelho, conhece evangélicos e denominações e religiões, mas o Evangelho não. E se conhece mesmo, é um tremendo de um desobediente. E a desobediência é como o pecado de feitiçaria. Sabe? O pecado de feitiçaria e a desobediência, o salário da desobediência é a morte. Que Deus tenha misericórdia de nós. Romanos capítulo 14, de 1 a 5. Romanos 14, de 1 a 5, fala assim: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para ficar discutindo opiniões. Deixa de ser ridículo, Evódia e Sintique. Pensem concordemente no Senhor. Deixem de ser ridículos. Seja homem, seja mulher, seja lá quem for. Seja líder ou não líder, pastor ou não pastor, seja lá quem for. Acolhei ao que é débil na fé, não para ficar discutindo opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus o acolheu, Deus acolheu os dois. Pare com essa palhaçada. Isso é ridículo. Isso é coisa de gente que não conhece evangelho, que conhece evangélicos e denominações. E religiões, mas não evangelho. Não é? Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé, ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Vocês estão entendendo, amados? Pare de ficar discutindo coisas ridículas. Nós precisamos evitar de pecar e viver uma vida consagrada diante de Deus. Quanto menos falar, melhor é. Aquilo que você não fala, você não é responsável, mas aquilo que você fala, você é responsável, porque você falou. Efésios 2, de 11 a 22. Efésios 2. De 11 a 22 está escrito assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, não é? Os judeus falavam, nós somos circuncidados, vocês não são circuncidados. Nós temos aliança com Deus, vocês não têm. Na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e
paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, ao qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que coisa maravilhosa! Vocês estão entendendo, meus amados? Como que isso é maravilhoso? Olha 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que a igreja de Corinto foi a pior igreja que teve. Olha para vocês verem. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Vocês estão entendendo, meus amados? Como que é difícil, às vezes, isso funcionar. Não é porque não tem jeito, não porque é difícil, não. É porque alguns não querem. Alguns não aceitam. Alguns ainda não se entregaram totalmente ao Senhor. Então, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, vamos voltar lá. Nos versículos 1 e 2 ele fala: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Mas agora é para você, Evódia e Sintique. Seja o Evódia e o Sintique, ou a Evódia e a Sintique. Para você que tem esse tipo de comportamento, que não sabe andar concordemente, pensar concordemente, ele fala: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. E nos versículos 4 e 5, ele fala assim, desse capítulo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Vamos ser alegres e não ranzinzas, carrancudos, cheios de mágoa, cheios de rancor, cheios de idiotice na nossa mente, na nossa fé, na nossa crendice ridícula muitas vezes. Não é? Vamos viver alegres no Senhor. Vamos ter moderação, que a nossa moderação seja conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. Os versículos 6 e 7 a gente fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos apresentar tudo diante do Senhor, que a paz que excede a todo entendimento, vai encher a nossa vida. Quantos crentes atribulados, perturbados, conturbados, perturbados, oprimidos, opressos, oprimindo outras pessoas, perturbando, criando confusão. Misericórdia, meu Deus, que isso? Onde que está a nossa vida cristã? E os versículos 8 e 9, ele fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
Seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Mas que somente coisas boas ocupem o nosso pensamento, a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito. Vamos pensar concordemente no Senhor. Vocês estão entendendo? Às vezes nós estamos orando por uma determinada coisa e tem alguém fazendo uma oração contrária. Essa oração contrária não tem poder, não. Está repreendida em nome de Jesus. Mas a pessoa que faz isso, essa pessoa vai sofrer esse dano. É ela que vai sofrer. É ela que vai sofrer isso aí, não é? Quando a semente do evangelho cai no nosso coração, na nossa mente e na nossa alma, no nosso corpo, o resultado será conforme a nossa terra é, conforme o nosso interior é, conforme a nossa mente é, conforme o nosso coração é. A semente é a verdade, é a palavra de Deus, é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, são os ensinamentos de Jesus. Agora, essa semente vai germinar conforme nós somos interiormente, conforme a nossa terra. Lá em Mateus capítulo 13, olha aqui, Mateus capítulo 13, deixa eu ver aqui, Mateus 13, vamos ler só do versículo de número 18 a 23, que fala sobre a parábola do semeador. Ele fala assim, olha aqui, nós temos recebido a semente de Deus há quantos anos? Quantos anos? Quantas vezes? Quanto tempo? Tem pessoas que elas não conseguem dar conta de assistir tantas lives, tantos estudos. E quanto mais estudam, mais estúpidas são. Quanto mais aprendem, pior elas ficam. Piores elas ficam. Quanto mais conhecem, mais burrice, mais estupidez, mais divisão, mais confusão, mais perturbação. Não tem paz. É cheio de divisão. Então, que terra é a sua? Que terra é a sua? Olha aqui, Mateus 13, de 18 a 23, fala assim: aprendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que houve, é que foi semeado à beira do caminho. Tem muita gente que está dentro do templo, mas a semente não entra dentro dele. Fica caindo à beira do caminho. Porque a vida dessa pessoa não muda. O temperamento dessa pessoa não muda. A atitude dessa pessoa não muda. Um dia uma lagarta falou para a borboleta: se você não mudar, se você não transformar, você nunca vai voar. Se você não mudar, não transformar, você não vai subir com o Senhor. Você nunca vai ter experiências com Deus. Você vai continuar sendo esse religioso hipócrita e cheio de manias, ridículo, cheio de divisão, cheio de vontade, cheio de eu acho assim, eu penso assim, se não for assim, eu não quero assim. Essa é a semente que cai à beira do caminho e o diabo vem e tira. Olha, lá no versículo de número 20 fala assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Tem um monte de gente que sai, ai, que palavra, que maravilha, que bênção, e fica só nisso. E fica só nisso. A vida não muda. E fica só nisso, que maravilha, que culto. Que palavra, isso é que palavra. E o que essa palavra fez na sua vida? Tem feito na sua vida? Fala assim, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas a semente que foi semeada em boa terra, né, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por um.
Quando ele fala que compreende, é compreendeu, entendeu, temeu e aceitou. Como está a nossa terra, o nosso coração, a nossa disposição em ouvir, receber e cultivar, colocando a palavra em prática e pensar concordemente no Senhor. Rogo, Filipenses 4:2, rogo a Evódia, rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Se estamos sendo e tendo um comportamento como o de Evódia e Sintique, vamos começar imediatamente a pensar concordemente no Senhor. Vocês estão entendendo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. E que nós não venhamos ficar passando a mão na cabeça de Evódia e de Sintique. Que nós possamos dizer para ela, eu te imploro que a partir de agora passe a pensar concordemente no Senhor. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Amém.